Aí é bom a gente ver você. Pode? Pode sim. Você quer que eu explique para ela, Ana? Pode ser? Aham. Eu explico e depois você passa para outra parte, outro Tá. ponto. Manda Rebeca, ver. nós estamos fazendo aqui, aproveitando essas reuniões semanais do grupo de pesquisa, para incentivar os alunos a fazerem o seu currículo Lattes, currículo acadêmico Lattes. Não sei se você já tem. Não tem, eu tinha só o LinkedIn. Tá, então tem um vídeo que eu coloquei ali no grupo de pesquisa, que eu vou replicar ele de novo. É uma aula, na verdade, que não fui eu que ministrei, eu até ia gravar essa aula, mas já tinha uma pronta, não quis fazer a mesma coisa. Então tem um professor que gravou uma aula sobre o currículo Lattes, o que é o currículo Lattes e como faz o currículo Lattes. Então, se você pudesse assistir essa aula e aí tentar fazer o teu currículo na plataforma Lattes, ali está bem explicadinho todos os passos, como é que se faz. Por que a gente precisa disso? Porque a gente precisa que os alunos tenham o currículo Lattes para a gente vincular o grupo de pesquisa. Então, logo o grupo de pesquisa, a regulamentação dele saia. Aí a gente vai vincular ao grupo de pesquisa cada aluno. E aí fica uma coisa legal para vocês, fica uma coisa legal para todo mundo, né? Mas para isso você precisaria fazer o currículo Lattes. Esse é um ponto. Se você puder, para a semana que vem, trazer alguma coisa já, seria bem legal, que a gente já começa discutindo isso. A outra coisa... Oi, pode falar. Não, eu faço sim, sem problemas. Amanhã eu sento, ó. E a outra coisa é o seguinte, nós estamos incentivando a produção científica dos alunos. Então, nós estamos pedindo para que os alunos comecem a elaborar um artigo de revisão bibliográfica, não precisa ser uma pesquisa de campo nem nada disso. E aí, se você pudesse também trazer para a semana que vem os 5 pontos que eu estou pedindo, que são os mesmos do TCC1 lá. Você trazer o tema da tua pesquisa que você quer desenvolver, o problema, que é aquela pergunta que você vai responder com a tua pesquisa, os objetivos, né, gerais, específicos ali, a metodologia, você pode colocar como pesquisa de cunho bibliográfico, né? Se quiser até pesquisar um pouquinho como é a pesquisa bibliográfica, na biblioteca virtual, ela tem vários livros ali, sempre tem um capítulo ou um item dentro mostrando como é que é a pesquisa bibliográfica. Eu até peguei, eu não sei se o professor vai lembrar, eu peguei acho que de Marconi e Lakatos, alguma coisa assim. Lakatos. É uma referência boa. É bem boa. Para o TCC. Ótimo, pode usar essa mesma, não tem problema. E aí, 5 referências bibliográficas que você pode identificar, pode ser no Google Acadêmico mesmo, né? Porque você tendo o tema e o problema, você já tem algumas palavras-chave. E aí, com essas palavras, você busca ali e já acha alguns artigos científicos, capítulos de livro, periódicos, né? Que são relevantes, vamos dizer assim, para responder essa tua pergunta de pesquisa. E aí, cada aula, nós vamos tentando avançar um pouquinho nesse processo. Porque se ela deixar, né, claro que o aluno pode se perder com isso, então a nossa ideia é ir assessorando, né, e instrumentalizando vocês para que vocês possam ter uma publicação já para colocar, imagina que legal, colocar no currículo Lattes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês sabem que, né, eu estou escrevendo meu TCC desde o ano passado. Ele já está pronto. Professor, não adianta, que nem eu falo para a professora Ana, Rebeca sendo Rebeca, não adianta, ela não muda. Eu posso usar a minha pesquisa do TCC ou não? Pode, claro que pode. Porque está pronto. Aí o que eu faço? Eu acrescento mais e mais e mais, entendeu? Aí o professor, coitado, que vai sofrer para corrigir lá na frente, mas está tudo bem. Você já tem que produzir um artigo científico para o TCC. Você já pode aproveitar depois para publicar essa tua pesquisa acadêmica. Mas traz os passos que eu pedi, não precisa trazer inteiro. Traz esses 5 pontos primeiro, para a gente discutir, e depois a gente vamos evoluindo, né? Não, beleza. Porque é que nem eu até conversei com a professora Ana semana passada, né, prof? Que eu já estou adiantando tudo, porque alguém aqui, quando tá bem, a gente tem que aproveitar, porque quando tá ruim, faz assim, ó. Bacana.
Então, esse é um ponto. A professora Ana tem também uma questão bem interessante aí, uma proposta bem legal, que ela vai explicar aí, que você vai se interessar também. Tá bom. Eu vou colocar aqui, Ana, já o currículo Lattes de novo e aqueles pontos ali para a Rebeca pegar. Tá bom. Eu vou deixar em mudo aqui, que tem um som aqui na galeria que tá... Ah, eu tô quase dançando aqui. Os caras estão fazendo um troço aqui. Tô ouvindo. Agora eu ouvi, porque eu aumentei mais. Então, Beca, assim, ó. A gente teve um evento do grupo de pesquisa do ano passado, e foi bem interessante porque a gente teve 5 grupos, 5 apresentações de artigos, mini artigos, assim, sabe? Mas você veja, né, a dificuldade toda do grupo de pesquisa nesse sistema e tudo mais, e as meninas têm umas histórias aqui dentro, sabe? É muito bacana isso. E a gente conseguiu fazer um evento muito lindo, muito bacana. E aí, eu me comprometi de pegar esses artigos e colocar na revista, mas a gente não conseguiu colocar, sabe? E aquilo me incomodou, e o que que eu fiz? Eu falei com a Alessandra, e a Alessandra e a Gisele, elas montaram, assim, o início de um jornal, sabe? Institucional, mas levado, né? Organizado pela pedagogia. Tá. E aí elas fizeram até um esboço, sabe? Ficou bem bonitinho, assim. Um jornal bem pequeno, não é coisa assim, sabe? 10 folhas, não. Eu acho que eram 4 folhas, assim, sabe? Com coisas bem pontuais. E aí eu fiquei imaginando que esse seria um momento de... quer atender ela? Não, é que chegaram aqui gritando. Desculpa. Não, eu nem ouvi. Eu só vi você fazendo assim, e daí eu falei assim, não tem problema. Eu tentei ainda por baixo para disfarçar. Não tem problema, fica tranquilo. Faz parte do remoto. E aí seria uma oportunidade tanto de aprender a fazer esse material, porque depois você pode replicar esse material nas suas práticas mesmo, né? Nas suas práticas dentro de sala de aula, ou mesmo dentro da instituição que você estiver. E, além disso, além desse aprendizado, da gente poder estar colocando esse material que as meninas, que era para publicar, né, a gente coloca dentro desse jornal. Até mesmo o material que vocês estão fazendo agora, que você, no caso, vai construir agora, né? Recortar e colar aquilo que você tem, né? E as meninas estão construindo, seria também um espaço para poder estar vinculando essa publicação. E outros assuntos também, né? Tá. Então, o professor Wilson já participou de elaboração de jornal, então ele tem alguma experiência. A professora Ali me passou um modelo que elas fizeram, sabe? E aí, a gente até na semana passada conversou com as meninas e tal, uma das meninas falou assim, mas o jornal é institucional. Eu falei assim, a gente tenta fazer institucional, porque daí a gente pode envolver outros cursos também. Nós encabeçamos, e daí a Alessandra achou interessante da gente, do grupo de pesquisa, encabeçar isso, e a gente pode deixar algum espaço para os outros cursos, né? Por exemplo, Até porque faz uma troca significativa. Isso. E assim, por exemplo, até algum estágio, eu não sei se isso, mas foi uma ideia inicial até da Alessandra, né? Colocar um espaço para estágio, né? Eu não sei, talvez, não sei se dá para fazer isso, mas aí a gente vê. Mas dando como para exemplificar, né? Mas a gente pode pôr vários itens nesse jornal, né? Então, hoje a gente ficou de conversar um pouco para ver se quem está no nosso encontro, né? Para ver se topa isso, né? Para a gente, no início, até o Wilson me pontuou algumas coisas para não dar problema. Por exemplo, oi, Josi, tudo bem? Para não dar problema. Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Oi, Josi. Boa noite. Boa noite.
Então, o Wilson me pontuou algumas coisas para não dar problema, por exemplo, né? Vamos dizer que você e a Josi começam a fazer o jornal. Daí, no outro, a gente pode fazer isso bimestral, a gente pode fazer trimestral, independente. Daí, a gente pode... Tudo isso é uma coisa que a gente precisa decidir. E aí fica você e ela, de repente no outro bimestre é você e ela de novo, daí vocês vão cansando também, porque vocês têm outras coisas para fazer, né? Eu acho que é um aprendizado e o grupo é grande, a gente pode estar fazendo um cronograma, né, de nomes e responsabilidades. Não que você não receba ajuda das outras pessoas, né? Mas aí encabeça, né, claro, ajuda nossa e tudo mais, eu e o Wilson damos uma olhada, a gente corrige, a gente passa pela Alessandra, então a gente, por várias ajudas, né, o auxílio para ver se está tudo certinho, se está de acordo, se pode, determinados assuntos, temas, né, então a ideia é essa, e da gente movimentar isso, né, eu acho que é uma forma de aprendizado, e a gente pode também estar vinculando aquilo que se produz dentro do grupo de pesquisa, né? E faz a pessoa escrever também, né? Porque a nossa ideia aqui é que o pessoal consiga ler mais, escrever mais, sabe? E não ficar nessa coisa assim, só do receber, né? Assistir uma aula, receber e pronto, acabou, né? Então, é uma forma de aprendizado em vários sentidos, né? Então a gente ficou hoje de conversar um pouco mais, vamos ver se tem mais gente, né? Se não tiver, a gente pega e coloca lá no grupo, né? Porque o pessoal trabalha, então às vezes chega atrasado também, né? Então acaba. A gente tem que ser um pouco mais maleável a essas situações, até mesmo porque meio de semana, 18 horas, né? Então é mais complicado. E tá frio e é dia de sopa. Muito frio, muito frio. Então, é essa a ideia, sabe? Então, assim, a gente aceita as sugestões, né? Por exemplo, professor, não dá para fazer mensal? Vamos fazer bimestral, então, de 45 em 45 dias a gente faz o cronograma de datas também, faz responsabilidade, até que dia que tem que estar tal assunto pronto. Por exemplo, vamos pegar esse mês a área da psicologia educacional, vamos lá, vamos falar com a psicologia, né? Será que eles não têm alguma coisa, a coordenadora não pode fazer alguma coisa, ou o aluno tem algum estudo, né? Está fazendo estágio, né? Dentro dessa área. Exemplos, né? Mas a gente começar a pensar em delimitar temas do jornal, né? Então, são itens, né? Então, o item 1, ele fala sobre tal coisa, o item 2 fala sobre... E a gente direciona, porque eu acho importante isso, porque a gente pode falar vários assuntos, mas referentes a uma modalidade, não sei se o termo é esse, mas uma modalidade, por exemplo, qualidade de vida, né, dentro da escola, né, a gente pode falar milhões de coisas dentro desse tema, né? Colocar o tema e tal. Isso, Então, a ideia é mais ou menos essa, sabe? E só que a gente precisa, assim, né, que a partir de hoje as pessoas, os alunos comecem a assumir a ideia, se realmente querem mesmo, né? Então, a gente, na semana passada, estava a Vanielle, estava a Gi e estava a Maiara, né? A Gi e a Vani concordaram, né? Eu acho que a Josiane também estava, né, Josi? Não sei se a Josi está ouvindo, mas eu acho que a Josiane também estava. E aí, elas toparam, né? Depois a Maiara também. E então, assim, a gente tem que agora começar a chamar todo mundo para retomar, né? E a gente poder começar a pensar nesses itens que são fundamentais para dar corpo para o jornal. Eu acho que o Wilson é bem experiente nisso, né? Pode nos ajudar aí a como fazer a concepção do jornal, né? Né, Wilson? Eu trabalhei, ministrei uma oficina no Sion sobre jornal, né? Na época pesquisei bastante sobre isso, mas eu tinha um envolvimento anterior mais prático do que teórico, né? Da elaboração do jornal do Clube de Xadrez e Resistencia. Não sei se chegou a ver, Rebeca.
Não Você cheguei, entrou professor, no grupo- não lembro. você entrou no grupo depois, eu acho, né? Sim. Acho que dá para replicar, né, Ana? Aqueles 3 jornais ali para a Rebeca dar uma olhada. Eu tenho conhecimento mínimo, porque no magistério a gente fazia muito esse tipo de coisa. Era assim, tipo, demais, mas tipo, coisa de 10 anos atrás, gente. Então, assim, a minha cabeça precisa refrescar, sabe? Mas a gente chegou a montar, foi somente a primeira folha, tipo, não tinha nem verso, sabe? Mais ali pra gente distribuir. Foi na matéria, se eu não me engano, de ensino de história. Metodologia do ensino de história. Que daí, depois, a gente teve que fazer uma apresentação de todos os hinos. A gente pegou a história do hino do Brasil, do Paraná, de Curitiba, a gente contou um pouco sobre e depois a gente apresentou. Essa é uma possibilidade também, Ana, interessante. Um jornal mural, né? Antigamente tinha muito isso. Era uma folha só, uma folha Era grande, só isso. assim, que você colava no ponto de ônibus, colava na parede. Ou tinha aqueles quadros com... Ai, como é que é o nome? Com tecido, que daí você colocava as taxinhas, sabe? Com feltro? Com feltro? Isso. É um mural, né, de feltro. Eu acho assim que o que a gente deveria fazer, Ana, a gente deveria fazer o jornal online, né? E ter pelo menos uma versão física, um exemplar físico, para até para o MEC, se o MEC vir e quiser duvidar que existe, a gente tem uma versãozinha impressa que podemos colocar numa pasta sempre, né? Sim. Com evidências. Me veio, por exemplo, na cabeça assim, divulgar, por exemplo, nas mídias sociais um link, tá? Com esse mural. Tipo, fica ali, por exemplo, o Unidom Bosco posta nos stories e posta ali no feed, por exemplo. Ou do Facebook, alguma coisa. Aí tem um link disponibilizado com a parte, com um complexo maior, digamos assim, entendeu? Para divulgação, fazer um mural com as principais ideias, sei lá, se eu tô viajando ou não. Não, eu acho que é interessante. É bem interessante. E eu tenho também, Rebeca, né, para essa oficina que eu ministrei no Sion, eu levantei bastante materiais teóricos assim importantes sobre isso. Por exemplo, o Frenet, grande teórico aí da pedagogia, Celestin Frenet. O Frenet tem um livro específico sobre o jornal escolar. A gente podia, de repente, fazer ser um tema de leitura. Se assim o grupo decidir que a mídia vai ser o jornal, né? A gente poderia fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre o jornal, percebe? E aí esses teóricos são muito importantes, porque eles pensaram a questão com uma profundidade considerável, assim, né? Sim. E o material está tudo em português, tem bastante coisa. Eu só não divulguei ainda, porque está num processo, está na fase 1. A fase do pessoal discutir se de fato será essa a mídia, será um jornal. Se for o jornal, aí nós entramos em outras discussões. Por exemplo, essas discussões teóricas, enfim, né, de leitura, e também o tipo de jornal que a gente vai fazer, as colunas, sessões, enfim, né? Tudo isso aí é bem legal, porque dá para todo mundo se envolver, dá para todo mundo fazer alguma coisa. Eu lembro com saudade, você vai olhar os 3 jornais que eu fiz do Clube de Xadrez, um chama-se Raio X e 2 chama-se Só o Verbo. Tem ali os exemplares. Foi assim, eu lembro com uma saudades assim enorme de ver o pessoal, todo mundo queria escrevendo, queria fazer a coluna, dar uma jornalista. É legal de fazer, você correr atrás e montar. Bacana. Exatamente. Uma coisa que eu ia te perguntar, isso um pouquinho diferente, você está falando de saudade, do pessoal escrevendo. Eu enviei agora, mês passado, para Carol Petian, ela pediu, né, que mandasse aquele o relatório, né, do grupo de pesquisa, e também junto com a solicitação, não é solicitação, é o edital
para que os alunos pudessem entrar. Só que eu tô achando estranho que ninguém se manifestou, né? Não. Mas esse edital seria para quê? Então, todo semestre, lá na Educação Física, a gente faz o edital e o coordenador, ele envia para os alunos, sabe, os editais dos grupos de pesquisa. E aí, chega nos alunos, quem tem interesse, né, vai lá e se inscreve semestralmente, né? Mas isso para uma bolsa, alguma coisa assim? Não, para o nosso grupo de pesquisa. Ah, tá. Mas Para eu achei que a chamar o questão era pessoal. livre. Hã? Um edital, só uma forma de comunicação. Chamado, aham. Chamado, né? E são eles que têm que fazer, né? Não somos nós, né? Só que não teve ninguém, eu achei estranho. Acho que eu até vou conversar com a Alessandra sobre isso, porque você estava falando de escrever e tal, e as meninas estão demorando para vir, né? Então, tá vindo assim muito picado, né? Cada semana vem uma parcela de. E como é que está o Então, processo, Ana, de registro do grupo? eu não fiz ainda, Wilson. A semana que vem é que eu vou parar para fazer isso. Vou pegar todos os nomes e vou fazer isso. Só que daí, assim, ó, eu tenho que retirar eu tenho que tirar uma grande parcela, porque tem da educação física, mas não tem tantos, e inserir o pessoal da pedagogia, é só inserir, mas tem que parar. Ou você chama numa. É que a linha já está pronta. Porque senão você pegava uma linha maior, guarda-chuva, que pegasse educação física e educação embaixo. Uhum. Não, eu acho que ele já está desse jeito. Se não me engano, ele está desse jeito já. Só tem que inserir os alunos. Então, é só inserir os alunos. Uhum. Eu vou fazer semana que vem isso. Isso é uma primeira coisa que o MEC quer saber quando fala do grupo de pesquisa. Uhum. Você tá regulamentado, né? Uhum. Mas beleza. Tá. Me chame, tá? Me fale, me pergunte lá, se por acaso você lembrar, fala assim, você já fez os nomes lá no grupo de pesquisa e tal. Pergunta Que semana daí que eu vem. já, tá? Rebeca, alguma dúvida mais, Rebeca? Por enquanto não, tá de boa. Tá bem tranquilo. Ficou claro o que eu estou pedindo para a semana que vem para você? Fique tranquilo, né? Já tá bem tranquilinho, mas eu vou dar uma relida. Por mais que eu sei de cor salteado. Bacana. Ai, gente, Então, eu tô rindo. o Lattes só que é a novidade para você, né? Eu vou pegar algumas coisas que eu tenho no meu LinkedIn. Nossa, gente, tem coisa assim de 2016, 2017, não, menos até. Tem de 2014, 2015. Mas tá tudo lá? Se eu não me engano, tá. Tá, não se esquece que tudo que você coloca, o currículo Lattes, ele é fundamental. Por exemplo, vai fazer um concurso, vai fazer uma entrevista, é tudo pelo Lattes, tá? Então, eu achava que era pelo LinkedIn. Não, é pelo Lattes. Esse é o oficial mesmo, tá? E então é importante que você, por exemplo, eu fiz um curso de oratória lá com a professora Gi, né? Você sabe que você fez, mas você não tem o certificado. Isso é o problema. Então, tudo que você tem certificado. Porque tem certificado, por exemplo, que eu tô cobrando, tô esperando, ó. Então, tem que ir atrás. Eu fui. Desculpa, atrás de desculpa. Então, tem que pedir de novo, que fala que no grupo de pesquisa estão pedindo para fazer o currículo Lattes. Envolve o grupo de pesquisa daí. Tá, eu vou jogar assim, amanhã eu vou mandar mensagem já bem cedo, porque necessito. Então, né? É mais uma justificativa. Coisa, currículo, gente do céu. Certificado online pode pôr também tudo que eu tiver, né? Sim. Tudo que você tiver com aprovação. Porque o que eu fiz nessa curso, vocês não têm ideia. Então, tem que pôr tudo. Ana, eu queria aproveitar e dar uma sugestão. Eu acho que nós vamos precisar, para o grupo de pesquisa, nós vamos precisar fazer, marcar as datas dessas reuniões e ter uma espécie de uma ata. Pode ser. Eu acho importante também. Eu acho que quando o MEC chegar para buscar as evidências,
ele vai querer ver uma coisa mais concreta. Sim. Sim. Mas então, vamos fazer já isso, porque assim, ó, quer ver? Já deixamos marcado isso. Porque você passou, acho que 3 semanas, né, só trabalhando a questão do currículo Lattes e você pediu essas 5 questões, né? Sim. Então, aqui a gente coloca assim, currículo e os itens, né, ou questões. Isso, que é 2022, a gente teve isso. Depois disso, a gente teve a discussão do jornal, a proposta do jornal, né? Porque aí nós cobrimos, pelo menos 2022, da 2022 para frente, a gente tem ata de todos os Uhum. Beleza. Eu vejo ali pelo grupo de pesquisa que dia que a gente começou, e daí a gente já faz isso, né? E aí hoje é dia 18. Hoje é 18. Não, 19, né? 18 do... Isso já tô... Tá adiantando. Você tá querendo férias. Você querendo final de semana. Eu também não sabia que dia era hoje. Hoje minha mãe faz 3 anos de casada, daí ela apareceu aqui com o bolo da Sodier. Ah, bolinho. Eu falei, de onde é esse bolo? Então, é que hoje faz 3 anos que a gente casou. Eu falei, ai, meu Deus, eu não sabia. É bodas de seda. É de seda? Não sei, tô inventando. Alguma coisa meio levinha, assim, sabe? Porque 3 anos. Bodas de vento? Bodas de vento. Mas tem, você sabia? Tem uma seleção de bodas desde os 5 anos, se não me engano. Tem um monte de nome lá. É só procurar. Tem bodas de pipoca, de papel, disso e daquilo. É? Gente, sensacional. Não quero. O problema é quando passa para os metais pesados. Aí o bicho pega. Adamantium? Bodas de adamantium? Meu Deus do céu, já tá embaixo da terra. Bodas Wolverine? Bom, É bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante, é Bronze, tudo. diamante. e depois? Aí o cara morreu já. Não, depois de safira, tem um monte de coisa. Mas agora esses primeiros é tudo furreca. Tudo. Também para aguentar, né, gente? Só se for metal pesado mesmo. Olha, e bem pesado, principalmente. Bom, meninas, eu vou pedir licença para vocês. Tá bem. O que eu tinha pensado era isso, Aninha. Então, Mas eu são vou... 6h30 já também, né? É. Eu acho que acho que ninguém chega mais, né? Eu acho que assim, tendo uma pessoa que a gente consiga fazer algum trabalho, já valeu a pena. Sim. Hoje foi a Rebeca, Uhum. e já valeu a pena. Sim. Então, E outra, a Josi está trabalhando nesse horário, por isso que ela entra e não consegue ficar muito, né? Porque é a hora que ela faz a limpeza lá, né? Então ela dá uma parecidinha assim, né? Mas de qualquer jeito, vou fazer uma intensivo lá no grupo para chamar o pessoal para a próxima reunião para a gente poder decidir sobre o jornal e verificar o que é as sugestões, né? Acho que é importante. Perfeito. Então, beleza. Legal. Tá Abraço joia, para então. vocês. Bom final de semana Para ainda. você também, Wilson. Um beijo para você. Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana. Beijo, Beca. Tchau. Tchauzinho. Beijo.